Boa noite, meus irmãos. Boa noite, amados irmãos. Graça e paz. Amém? Mesmo que a graça e a paz do Senhor está reinando entre nós, a gente precisa declarar pela fé, porque a palavra de Deus já confirmou no nosso coração que Deus ia estar no meio do seu povo. Então é motivo de alegria a presença de Deus entre nós, amém? Ele falou que está no meio do seu povo, então não há dúvida da presença do Senhor. Isso deve gerar no nosso coração alegria, expectativa, porque Deus sempre age, sempre faz. Deus é um Deus presente e Ele deseja fazer algo na nossa vida, no nosso coração. Não tenha dúvida disso, que o Senhor, a vontade do Senhor se realize e seja também, a vontade de Deus entre em sintonia e a nossa vontade entra em sintonia com a vontade do Senhor. Eu quero dizer aos irmãos que também, como o Jó bem mencionou, esse é um encontro de oração, mas é um culto da família. É um culto que nós temos buscado no Senhor o fortalecimento de nossas famílias. Eu vou liberar que a Josi possa estar com as crianças podem acompanhar a Josi. Deus abençoe esse tempo tão precioso ali. E eu quero aproveitar essa ocasião, dizer que seria muito bom mais pessoas voluntárias que possam revezar com a Josi, para que ela possa também ouvir uma palavra para a sua família, tá bom? Se você deseja participar desse trabalho, nos procure, nós vamos estar orientando os irmãos e irmãs. Quero convidar os irmãos a abrir suas Bíblias no livro de Juízes. Capítulo 7. Desculpa, falei Juízes capítulo 7, não 7, 13. Capítulo 13. Juízes, encontrou aí na sua Bíblia? Se por acaso você não trouxe Bíblia, o irmão vai até ajudar ali, mas que bom que todos estão com Bíblia aí. Diz a palavra do Senhor, Juízes capítulo 7, verso 1. Opa, Juízes 13, eu estou com 7, desculpa. 13, você viu de novo, né? 13, versículo 1. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio a mim, sua aparência era semelhante a de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei
de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém me disse: eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia de sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando essa se achava sentada no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e correndo noticiou a seu marido, e lhe disse: eis que me apareceu aquele homem que viera a mim no outro dia. Então se levantou Manoá e seguiu a sua mulher, e tendo chegado ao homem, lhe disse: és tu que falaste a esta mulher? Ele respondeu: eu sou. Então disse Manoá: quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver o menino e o seu serviço? Respondeu-lhe o anjo do Senhor: guarda-se a mulher de tudo quanto eu lhe disse, de tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá, tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: permite-nos deter-te e te prepararemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei de teu pão, e se preparares holocausto, ao Senhor oferecerás. Porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome, para que quando se cumprir a tua palavra, te honremos? Respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Bonito isso, né? Tomou, pois, Manoá um cabrito e uma oferta de manjares, e os apresentou sobre uma rocha ao Senhor. E o anjo do Senhor se ouve maravilhosamente. Manoá e sua mulher estavam observando. Sucedeu que, subindo para o céu, a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela, o que vendo Manoá e sua mulher caíram com o rosto em terra. Nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. Disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porque vimos a Deus. Porém sua mulher lhe disse: se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria de nossas mãos o holocausto e a oferta de manjares, nem nos teria mostrado tudo isso, nem nos teria revelado tais coisas. Depois deu a mulher à luz um filho e lhe chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Mané-dan, entre Zorá e Estaol. Até aí, meus irmãos. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós clamamos pela ação do Teu Espírito, o mesmo que visitou aquele casal, o mesmo que encheu o coração daquela criança, o mesmo que levantou Jesus do sepulcro, o Espírito que habita no meio do Teu povo. Ministre aos nossos corações, Senhor. Dá-nos a Tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Confesso aos irmãos, o texto é tão longo porque a história dessa família, ela abrange o capítulo 15, capítulo 16 e vai até 16, finalzinho 16. A história de Sansão, nascimento, mas antes do nascimento de Sansão, nós vemos aqui a história dos pais de Sansão. Eu fiquei pensando hoje sobre
falar com os irmãos a respeito da felicidade na família, a felicidade nos filhos. Você poderia hoje, assim, de prato, eu queria também, antes de falar, reconhecer a presença do pastor Adriano conosco. Deus abençoe, meu irmão. Seja bem-vindo. Sábado é aniversário lá. Estaremos lá com o pastor e a igreja. Deus abençoe. A felicidade, se você de pronto poderia responder essa pergunta que eu te faço. Você é feliz? De verdade? Seus filhos, aos que têm, são felizes? A sua família é uma família feliz? Não é porque a gente quer responder que sim. Eu estou querendo ir um pouco mais além. Eu estou querendo dizer se a gente está desfrutando disso. Né? Não significa que não temos lutas, problemas. Mas há motivos de sorriso, de alegria. Se você fosse chamado aqui hoje à frente para dar um testemunho e falar do que Deus tem feito na sua família, razões pelas quais você poderia dizer, olha, eu amo o meu Senhor, porque Deus tem feito isso na minha família. Nossos filhos são felizes? Um desafio, né? Porque parece que todos nós desejamos demais e buscamos com toda a nossa força a tal da felicidade. Jesus, ele diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quando a gente olha para essa família, primeiro o contexto é um contexto de um declínio espiritual. O livro de Juízes, e o texto que nós lemos, o capítulo começa a falar desse declínio. E o declínio espiritual, com certeza, era um declínio também familiar. Quando falta espiritualidade, falta também, meus irmãos, outros valores na sociedade, principalmente na família. Quando existe uma única pessoa que está lutando pela fé, com certeza, esse lar enfrenta muito mais dificuldade do que quando os dois estão unidos na busca da presença do Senhor. Não apenas no lar, mas em toda uma sociedade. Tendo os filhos de Israel, olha como o texto começa. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor. Este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 Engraçado. Por 40 anos. Eu pergunto para você, a nação de Israel estava desfrutando de um período de alegria? Não, de provações, de lutas, de tristeza. A nação está sofrendo. E a consequência do sofrimento da nação é porque eles estavam fazendo o que eles queriam e não o que Deus queria. Houve sofrimento. Eles foram entregues nas mãos dos inimigos. E às vezes nós precisamos corrigir a nossa leitura e a nossa compreensão sobre Deus. Muitas vezes a gente, ao ler a Bíblia, parece que Deus é ruim. Um pai que entrega os filhos lá para o inimigo espancar. Não é isso. Quando a Bíblia diz que Deus entregou o Israel nas mãos dos filisteus, é que Deus permitiu com que o povo colhesse as consequências dos seus atos. É mais ou menos assim, imagine que você ama o seu filho e você está fazendo tudo possível para segurá-lo, mas ele insiste em fazer, não no vacilo, mas no momento você decide para si, olha, não é o que eu quero, não é isso que eu quero, mas é isso que você quer. E você sabe que aquele caminho é um caminho de dor, de tristeza. Alguém já disse que a pior coisa que a humanidade pode experimentar da parte de Deus. Só a frase ela já é tensa. Se nós podemos experimentar alguma coisa ruim da parte de Deus,
Se existe uma coisa negativa, ruim, que nós podemos experimentar da parte de Deus, sabe o que é? O que você apontaria? Se é algo ruim que nós podemos experimentar da parte de Deus, sabe o que é? É Deus nos deixar, como diz Paulo, aos nossa própria vontade. É Deus tirar a mão da misericórdia e deixar que nós vivamos segundo os nossos próprios impulsos. Deus nos deixar ao ponto de, por causa da dureza do nosso coração, Deus nos permitir viver segundo a nossa própria vontade. Nós não sofremos tanto, e não sofremos por causa da graça e da misericórdia de Deus. Mas Deus pode fazer isso, e de vez em quando Ele precisa fazer isso, por causa da dureza do coração. Então esse é o contexto daquela família. Eles estão vivendo dias extremamente difíceis, porque o povo virou as costas para Deus. E o que é bonito é que nós olhamos num período de trevas, de abandono da fé, nós vemos uma família com tantas justificativas e motivos para dizer assim: eu cansei de obedecer, eu não confio mais em Deus. Nós olhamos uma família que está firme na fé, que eles têm o coração em obediência ao Senhor. Isso é encantador, meus irmãos. Se nós fôssemos embora já com isso hoje, eu creio que é uma palavra poderosa de Deus para a nossa vida. Wagner, não olha a frieza, não olha as circunstâncias, permaneça firme, porque vale a pena servir ao Senhor. Deus não depende de toda uma nação obedecer a Ele para que Ele nos abençoe. Deus não depende que as pessoas todos obedeçam a Ele para que Ele abençoe a sua vida. E nós vemos aqui que Deus abençoou uma família, apesar da nação, a nação está de costas viradas para Deus. Interessante. Há alguém que teme, há alguém que mantém a comunhão com o Senhor, há alguém que continua firme, há alguém que confia no Senhor não só de boca, mas alguém que confia no Senhor. E Deus vai e visita essa família. No meio das trevas, há alguém que continua andando na luz. Queira Deus, meus irmãos, que seja eu, seja você. No mundo frio de amor a Deus, no mundo onde as pessoas, a Bíblia diz que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor vai se esfriar. Mas no meio dessa geleira, como eu disse dias atrás, né? Estamos vivendo a era do gelo, porque há um desamor a Deus, há um desapego a Deus. No meio de uma geração que quer os favores de Deus, as bênçãos de Deus, há um povo que ama o Senhor. Isso é maravilhoso. E queira Deus que seja você, os olhos do Senhor a olhar para a sua vida, para a nossa vida, diz assim: há um povo que me ama. Eles não amam os meus favores, apesar de clamar pelos meus favores, de pedir para mim os meus favores, mas é um povo que me ama a mim. E nós vemos isso maravilhoso. E esse é um ambiente propício para Deus nos visitar. Amor ao Senhor. E aí, Deus diz para a mulher estéril que mesmo assim ela é firme. As nossas lutas, as nossas dificuldades não devem ser justificativas para abandonar o Senhor, irmãos. Amém? As nossas lutas e as nossas dificuldades não devem ser justificativas para a gente esfriar ou abandonar o Senhor. Eu fiquei muito feliz com o testemunho, viu, Zidenilda? Deus é que faz, o Espírito Santo que faz a obra, mas o Neri compartilhou que você testemunhou a fé com seu pai. Glória a Deus. Glória a Deus. As nossas lutas não devem ser, pelo contrário, às vezes é uma oportunidade preciosa. Nós sabemos que existem momentos na nossa vida muito delicados, e às vezes são momentos especiais. Ela é estéril, é um casal que não tem filhos, numa cultura que ter filho era um símbolo da bênção de Deus. Imagine numa cultura como quando diz: olha, ter filhos é um sinal da bênção de Deus.
E alguém que serve ao Senhor e não tem filhos. A pergunta que poderia sondar é: onde está Deus? Que vocês passam por isso. Deus esqueceu vocês. Até os perdidos ímpios têm filhos, mas vocês não têm. Numa cultura que ter filhos era um sinal claro da bênção de Deus. Mas eles permanecem firmes. Uma família que ama ao Senhor. Qual é o segredo de ter uma família feliz? Amar a Deus acima de todas as coisas, inclusive diante das circunstâncias terríveis e difíceis que enfrentamos. Amar o Senhor. Amar o Senhor. Deus, Ele pode transbordar os nossos corações de alegria. É Deus quem traz alegria ao nosso coração. Ele visitou aquele casal. E que visita? Um homem. Qualquer dia eu prometo aos irmãos, eu quero me preparar para falar só sobre anjo aqui. Como a Bíblia fala sobre anjo. Como a Bíblia fala sobre anjo. Gente, na Bíblia, com raríssimas exceções, mas a Bíblia, ela menciona essas duas dimensões. Eu já estou começando a falar sobre anjo. A Bíblia fala sobre seres humanos, o relacionamento de Deus com seres humanos, e a Bíblia está infestada da presença de anjos. Vamos falar sobre isso qualquer dia. Não é hoje. Eu acredito que há muito que aprender. Nesse caso aqui, nós percebemos que o próprio Deus se revelando. Por que pergunta o meu nome? Se é que é maravilhoso. E eles percebem. E eles dizem: nós vamos morrer. É uma revelação especial de Deus a um casal. Que coisa tremenda. E há uma promessa de Deus na vida deles. Meus irmãos, confiar no Senhor, é também experimentar as promessas de Deus. Deus, Ele faz promessas àqueles e abençoa aqueles que confiam e amam a Ele. Bom, o texto fala que ela ia engravidar, o filho ia ser nazireu. Se porventura você não ouviu a respeito disso, o nazireu, de uma maneira muito simples, era uma criança, um filho consagrado a Deus desde o ventre, e esse filho, ele vem com uma missão, com um propósito muito específico, dado por Deus. O nazireu, ele, além da cultura dos judeus de não tocar em animais, o texto falou aqui, o anjo fala de bebida forte, mas ele não podia, por exemplo, tocar em cadáver, alguém morto, ele não podia tocar, ele deveria, porque ele era separado, santo ao Senhor. E um animal, inclusive, morto, ele não poderia comer as carnes que o hebreu também, no caso aqui, os frutos da videira, não apenas o vinho, mas todo o fruto da videira, ele poderia. Então é alguém que tem uma dieta, alguém que tem uma alimentação muito controlada, como um símbolo de consagração a Deus, símbolo de consagração ao Senhor. Então, um nazireu, alguém que escolhido para Deus com um propósito do próprio Deus, de honrar o nome do Senhor e de representar Deus diante do povo. Ele tinha que representar o Senhor diante do povo. Então, e o Senhor diz lá, a questão nós sabemos que Sansão também, ele não deveria ter o cabelo curto, rapado. Isso não é voto. Depois as pessoas têm o costume de fazer voto de não cortar o cabelo, mas fazia parte do voto de Nazireu, e aquele compromisso, um pacto que Deus fez com ele. O que acontece é que esse casal, essa visita do anjo é especial demais, do Senhor, melhor, ao anjo do Senhor, àquele casal.
o que a gente percebe é que existia uma comunicação muito saudável naquele casal. Ela recebe a visita, ela não conhece, é um estranho, e ela vai e compartilha aquilo com o esposo. Mesmo sendo um recado da parte de Deus, ela compartilha com o esposo aquilo que ela ouviu. Nós percebemos uma relação de um casal, de uma relação muito íntima. E nós vemos isso como exatamente esse temor do Senhor, essa verdade no coração dos dois. Não há segredos entre eles. Isso é bonito demais nessa família. Não há segredos. Então eles têm valores muito bonitos. E eles recebem então essa promessa de Deus do filho que vai nascer. E ora, e o Senhor vem e confirma. Ele, na verdade, quando ora, ele está pedindo que Deus confirme aquela palavra mesmo. E porque também é algo totalmente diferente da sua época. Uma criança separada, nazireu. E aí o Senhor confirma aquilo, volta, o anjo volta e dá o recado para ele. O que é interessante é que ele diz, como que nós devemos criar? Ele pergunta ao Senhor como deve se criar. Nós precisamos continuar fazendo essa oração. Inclusive quando os filhos crescem. Senhor, como eu devo lidar com os meus filhos? Isso foi um desafio muito difícil para esse casal. Parece que eles ficaram tão temerosos e tão preocupados nos sinais externos da purificação, que eles descuidaram, no decorrer da história nós vamos ver, que eles descuidaram dos princípios da maternidade e da paternidade. Enquanto a criança estava sob o controle deles ali, eles cuidaram muito bem, estava tudo muito bem, mas esse menino cresceu. O Sansão cresce, e aí no capítulo 14, nós vamos ver que ele cresce, ele desce para Tina, uma cidade, e diz lá o texto, vindo em Tina uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe, e disse, vi uma mulher em Tina das filhas dos filisteus, tomai-ma, pois, por esposa. Eu quero aquela mulher para mim. Interessante, gente, alguém consagrado a Deus. E aí há um princípio tão precioso aqui. Nós pensamos que porque alguém foi consagrado a Deus, essa pessoa está totalmente protegida. Os filhos foram consagrados a Deus? E nós percebemos aqui a ação de Deus, o que Deus faz na vida dos nossos filhos e na nossa vida, mas nós vemos aqui a responsabilidade humana. É a soberania de Deus em ungir, em abençoar, em dar a vida, mas nós vemos a responsabilidade. Nós vemos aqui que ele pede ao pai, esse menino tem vontades, esse menino tem impulsos, mas era alguém separado para Deus. Se existe alguém que estava separado toda a vida, desde o nascimento, ouviu, você é alguém separado, você é santo, Deus te escolheu, eu não podia ter filho, e Deus fez um milagre, você nasceu fruto de um milagre. Mas a gente percebe que essa proteção não está garantida nem a minha nem você. Existem impulsos no meu coração, no seu coração, no coração dos nossos filhos, que esses impulsos como umas feras que precisam ser domadas. Porque senão eles podem tomar rumos que sejam contrários à vontade do Senhor. E vai nos causar muita dor. Sugiro você ler a história toda. Essa não foi a primeira moça, que o coração dele desejou. E ele insiste com os seus pais, toma ela para mim. O pai diz, não há porventura mulher entre as filhas dos seus irmãos, ou entre todo o teu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos. Você está querendo construir, você está querendo quebrar a aliança de Deus, um princípio que Deus estabeleceu no meio do seu povo. Você está querendo criar não é isso que a sociedade tem feito? Outras formas de amar. Gente, impulsos
A gente pode despertar impulsos por até, tem gente que... Você já viu aqueles descontrole de gente que tem uma pessoa, eu não lembro a série, o nome, pessoas que tinham mania de comer cabelo. Aqui já estava faltando, uma mulher tinha mania de comer cabelo. Fobias, essas coisas, impulsos que a pessoa desenvolve. Gente comia papel higiênico, era uma loucura, tratamento, já estava passado. Ainda bem que limpo, né? Sei que alguém pensou. Gente, são distúrbios, são coisas, são impulsos que se deixar, a gente comete coisas terríveis contra a saúde, contra aquilo que é moral, contra aquilo que é ético. E o Sansão, ele está dizendo, não, o plano de Deus não é perfeito. Existem outras maneiras de eu desenvolver a minha vida. Existe outra maneira de construir família. É isso que o Sansão está dizendo. E o preço vai ser muito alto por desprezar o Senhor. O que me chama a atenção nesse casal, que era temente ao Senhor, que amava o Senhor, é que eles foram falhos da firmeza com seus filhos. E aqui eu quero chamar a sua responsabilidade, pai. Não existe ex-pai, ex-mãe. Né? A responsabilidade, a firmeza. Parece que o Sansão, o zelo, a proteção, aquele risco que muitos casais sofrem do primeiro filho ou do único filho. Casais têm um único filho e uma super proteção. E nessa ideia de super proteger, nós podemos mimar, não é? Podemos mimar os filhos, podemos não querer ser firmes quando deveríamos ser firmes. E parece que isso aconteceu também. Ele diz, versículo 5, o 4, mas seu pai fala, né? Seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Esse é um texto extremamente difícil. Então quer dizer que Deus, os impulsos da carnalidade não procede de Deus. Deus estabeleceu. Os pais conheciam muito bem. Deus ia infiltrar esse homem no meio dos filisteus. Mas não, porque Deus não ia mandar ele ser santo e ao mesmo tempo Deus não ia mandar ele se contaminar. Simples assim. Diz o texto, depois desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Tina, e chegando às vinhas de Tina, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele rasgou, como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia nem a seu pai, nem a sua mãe, deu a saber o que fizera. Eu acredito que a felicidade dos nossos filhos implica em falar a verdade, em obediência. Não apenas a nossa, mas a dos nossos filhos. A felicidade de uma família implica na obediência. Sansão começa a esconder. Ele começa a ter usar uma máscara. Ele começa a ter uma outra personalidade. Na frente dos pais ele é de um jeito, mas na ausência dos pais ele é diferente. Você é assim? Você é assim? Você conhece alguém assim? Que tem dupla personalidade? Como que são os nossos filhos na presença dos amigos? Junto com os coleguinhas? Já parou para pensar nisso? Eles sorriem demais, eles fazem estripulias, eles se arriscam um pouco mais. Eles, como são? Existem impulsos, uma natureza pecaminosa, meus irmãos, que quer nos desviar dos propósitos de Deus. Eu queria convidar os irmãos a abrir suas Bíblias em João capítulo 10. Eu queria deixar apenas esses dois princípios que envolvem
Na verdade, 3 princípios que envolvem a felicidade dos filhos, dos pais, da família. João capítulo 10. Versículo 17. Você encontrou? João 10, 17. A palavra do Senhor diz assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Jesus é um filho que ele diz: olha, eu não faço as coisas porque meus pais estão me vigiando. Eu não faço as coisas porque eu não obedeço, porque eu sou obrigado a obedecer. Porque se eu não fosse obrigado, eu não obedeceria. Eu não sou aquele filho que... Não, eu sou o filho que obedeço porque eu amo. E eu obedeço porque eu quero obedecer. E isso distingue não apenas a questão da felicidade, mas a questão da maturidade. O que é maturidade? Maturidade é eu fazer aquilo que é certo, não porque eu sou coagido, obrigado a fazer, mas porque eu entendo que é o certo a fazer. Escovar os dentes. Você tem que obrigar os filhos a escovar o dente. Deixa eu ver. Vai dormir sem tomar banho. Você vê lá aquele pézão todo sujo. Vai tomar banho, está morrendo de sono. Você tem que... A gente tem que... Não foi assim com você quando era pequeno? Todo mundo escovar os dentes, comer às vezes nos horários e tudo. Nós éramos obrigados a fazer isso. Por quê? Porque de pronto a gente não queria fazer isso. Por causa da nossa imaturidade. Criança mesmo. A criança não espera imaturidade de uma criança. Você tem que ensinar. Ensinar. Mas o problema é depois de grandinho, depois de barbudo, depois dela grande, você dizer: vai tomar um banho, minha filha. Meu filho, vai escovar esses dentes, está insuportável o seu bafo. Você não, é 4 horas da tarde e você desde cedo não escovou o dente. Que vergonha. Isso é imaturidade, entende? Não se espera nenhum rapaz, numa moça de 15, 16, 18, 20, uma pessoa de 40, de 30, de 50 anos, conselhos, diz assim: olha, você precisa... Não, a gente não espera, não se obriga alguém. Então a felicidade envolve na obediência, e é um sinal de maturidade. Jesus diz: eu não sou obrigado, não, eu não estou ali, eu vou morrer numa cruz, eu vou entregar a minha vida, não é porque eu não tenho uma opção, não é porque eu não posso, pelo contrário, ninguém me obriga, eu faço porque eu não sou criança, eu faço porque eu quero, eu faço por amor. Isso é maravilhoso. A felicidade envolve na obediência, e Jesus usa: eu faço a vontade do meu Pai, por amor ao Pai. Por isso o Pai me ama. Não, olha, Deus só me ama porque eu faço isso. Não é nesse sentido. O Pai me ama só porque eu faço isso. O Pai me ama, a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. E esse amor de Deus, porque Ele ama o mundo, Ele entrega o Filho. Esse é o amor. É de um Deus que entregou o seu Filho. O Pai me ama, o Pai não me odeia. O fato do Pai permitir é um sinal de amor, porque ninguém tira a minha vida, eu quem espontaneamente a dou. Então, Jesus obedece. O Sansão é separado, o Sansão sabe tudo, o Sansão ouve, o Sansão... Mas ele não obedece.
Ele não põe em prática. Ele ouve, mas ele não põe em prática. A gente aprende a Bíblia, mas a gente não põe em prática. A gente sabe que nós devemos ter uma vida de oração, mas a gente pode ser que a gente não ore, ou pode ser que a gente ore. E isso vai fazer toda a diferença. Pode ser que a gente desenvolva relacionamento com Deus, e isso vai fazer toda a diferença. Mas há pessoas que possam ouvir e não ter relacionamento com Deus. A sua fé, a sua espiritualidade é totalmente dependente. Eu sou como uma criança que tem que dar a mamadeira, tem que pôr lá, ó. A neném, o irmão tem que balançar, tem que acalmar, né? Porque você tem que dar toda a atenção. Eu posso ser um cristão que a vida toda eu fico assim. E a únicas vezes que eu obedeço é quando eu sou coagido, quando eu sou instigado. Pense nisso no quesito a gente poder ajudar alguém que precisa. Tem que ter eu tenho que ser sensibilizado para ajudar alguém que precisa, porque essa coisa é uma... Entende? Pense na realidade nossa como igreja. A nossa liberalidade de poder sermos generosos financeiramente. Por que algumas igrejas têm que coagir as pessoas? Há uma bênção especial para você. Deus tem grandes coisas para você. Você ama o Senhor, então abençoa a obra do Senhor. A pessoa é coagida. Por quê? Porque se não tiver uma coerção, quase uma obrigação, eu não senti quase que eu sou obrigado, porque senão eu não vou receber a bênção de Deus, porque liberdade, voluntariedade, há pessoas que não conseguem. A gente que não consegue ser generosa, a gente que não consegue agir no nível de maturidade, com compreensão, entendendo as coisas, se não for coagido, não vai. Tem que sentir o osso. E a felicidade implica em obedecer, não porque eu sou coagido, forçado, obrigado, mas por amor. Os pais de Sansão dizem: filho, não é assim. Mas ele tem força, ele tem agora idade. Sabe aqueles filhos que dizem: eu não vejo a hora de fazer meus 18, eu não vejo a hora de ter a minha casa, eu vou fazer tudo o que eu quero. Você não ama as pessoas, você usa os seus pais, a mãe, ou a gente usa as pessoas. Quem pensa assim? Eu usei até quanto eu pude. Enquanto eu puder usar o pai, a mãe, eu vou usar. Mas no dia que eu não precisar mais de você, eu vou viver a minha vida. Isso não é amor. Eu estou usando as pessoas. Com Deus não é diferente. No dia que eu perceber que eu der na telha, eu vou fazer o que eu quero. Porque até então eu era conduzido, quase que é os filhos que vêm a fé, porque os pais trazem, mas não porque compreenderam o Evangelho. Uma das coisas que a gente sempre trabalha no candidato, principalmente com os mais novos, sobre o batismo, você entregou sua vida a Jesus mesmo? Você vem à igreja? Claro que você depende dos seus pais, mas é isso mesmo? E se eles abandonarem a fé, você vai continuar? Foi a pergunta que eu fiz para Yasmin. Você vai continuar amando Jesus se seus pais abandonarem? Felicidade implica em obediência por amor. E por último, olhando para esse texto de Jesus e a história do Sansão, se você terminar a história de Sansão, ele se apaixona por Dalila e tem todo aquele episódio dele entregar que ele era nazireu, nunca tinha cortado o cabelo e eles cegam, ele termina com os olhos furados, amarrado numa pedra de moinho. E as pessoas se divertindo, zombando da vida de Sansão, enquanto ele carregava uma pedra de moinho. Nós aprendemos com Jesus que essa felicidade é fruto da obediência por amor. E ele diz: ninguém atira para mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para revê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Sabe uma coisa que a gente aprende aqui, meus irmãos? Que Jesus, ele acreditou e acreditava mesmo, como homem,
que a vontade do Pai era boa. A Bíblia diz que a vontade de Deus é o quê? Boa, perfeita e... Então a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Será que os nossos filhos, eles acreditam nisso? Que o que nós desejamos para ele é algo bom? É algo agradável, é algo perfeito? Nós não queremos o mal deles? Uma coisa é saber, outra coisa é confiar. Porque se eu confio que o meu pai, que a minha mãe me quer o bem, então eu obedeço. E essa ideia de obedecer à vontade do Pai, não é para que a vontade do meu pai ou da minha mãe, a vontade de Deus, porque eu não tenho opção. Não, é como que a gente obedece à vontade de Deus e desfruta de felicidade. De novo, nós devemos aprender a amar a vontade de Deus. Lendo Provérbios, repetidas vezes, nós estamos lendo Provérbios, eu quero lembrar os irmãos, se você não está lendo o livro de Provérbios, nós estamos desafiando a igreja a ler em família o livro de Provérbios. E repetidas vezes, você vê lá, filhos, obedeçam seu pai, obedeça a sua mãe, obedeça o conselho do seu pai, obedeça a orientação da sua mãe. Repetidas vezes, Provérbios fala isso. Então, essa obediência é uma confiança que a vontade não é ruim. A vontade de Deus não é ruim para a gente. Deus não quer a nossa tristeza. Deus não quer o nosso pesar, o nosso sofrimento. Deus quer o nosso bem. E isso Jesus nos ensina. Eu amo, eu faço a vontade do Pai. Por quê? Porque quando a gente ama a vontade de Deus, não é só saber da vontade, mas amar a vontade de Deus. Meus irmãos, eu acredito mesmo que Deus é soberano. Mas eu não acredito que todas as coisas acontecem porque é a vontade de Deus. Eu acredito que Deus é soberano sobre todas as coisas. Não há nada oculto aos olhos de Deus. Mas eu não acredito que todas as coisas que acontecem pela vontade de Deus. Os desígnios de Deus é uma coisa, a vontade de Deus é outra. Entende? A vontade de Deus. Eu acredito que nós temos também vontades. Nós temos vontades, nós temos desejos. E tem coisa que eu possa fazer como cristão que não é da vontade de Deus. Entende? Existem coisas que não têm a ver com a vontade de Deus. Mesmo Ele sendo todo-poderoso, soberano. E qual é o chamado da felicidade? É fazer com que a minha vontade seja a vontade de Deus, e a vontade de Deus seja a minha vontade. O que Jesus ensinou na oração: faça-se a tua vontade aqui na terra como no céu. É dizer, Senhor, a minha vontade é fazer a tua vontade. Eu abro mão da minha vontade para obedecer a tua vontade em amor, não por obrigação. Como é que uma família é feliz? Ela é feliz quando obedece em amor. Não na atitude infantil, mas na atitude madura. Eu obedeço não porque eu sou obrigado, eu obedeço porque eu amo. Quando é que a gente desfruta de alegria, de felicidade? Quando a gente aprende a amar a vontade de Deus. E acreditar mesmo que lá na frente, porque escolhemos a vontade de Deus, nós vamos desfrutar das bênçãos, da paz, da promessa de Deus. Nada melhor do que um coração em paz, né? Nada melhor do que um coração cheio da paz do Senhor. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Nossos filhos sejam felizes. A gente precisa ensinar. A gente precisa orientar. A gente precisa pôr limites. O tempo não permite, mas se você olhar Manoá e a sua esposa, eles permitiram com que Sansão extrapolasse.
Poderia ter sido algo firme: meu filho, você vai, mas nós não vamos contigo nesse caminho. Você vai, mas nós não podemos. Não, essa não é a vontade de Deus. Sansão poderia ter escutado seus pais. E nós vemos que mesmo um filho consagrado desde o ventre, separado, com poder especial sobre a vida dele, porque escolheu caminhos contrários à vontade de Deus, ele sofreu, foi envergonhado, sofreu terrivelmente. Ninguém está blindado. A melhor coisa, mesmo que a gente não entenda, a melhor coisa é a gente aprender a amar a vontade de Deus. A gente vai viver dias melhores. A gente vai poder desfrutar de felicidade. Não endureça o seu coração. Nós temos a tendência de ter um coração muito duro. E esse pode ser um assunto para um próximo encontro. Quem na sua casa tem um coração mais teimoso? Sansão teve um coração extremamente duro. Deus poderia executar os planos dele sem que Sansão fosse desobediente e rebelde, sem brincar com fogo. Quem na sua casa é mais teimoso? Sempre o outro, né? Interessante, eu estava pensando nisso. É sempre o outro que tem o coração mais duro. É sempre o outro. Isso deve ser alvo para a nossa oração. Senhor, me ajuda voluntariamente, com disposição no coração, fazer a tua vontade. Vamos orar, irmãos? Querido Deus, pedimos que o Senhor acalme o coraçãozinho da Emanuele. Não sabemos o que a incomoda, mas pedimos ao Senhor. Abençoa, Senhor. Ajuda, abençoa os irmãos. Abençoe cada um de nós aqui. Precisamos tanto do Senhor. Visita a nossa casa, como visitou essa família. Manoá, sua esposa. Senhor, em nome de Jesus, visita-nos em áreas, ó Deus, que muitas vezes nós começamos a desacreditar. Nós paramos de pedir e clamar, porque parece que não vai acontecer nenhuma mudança, nenhum milagre. Senhor, Tu és Deus de milagre, o Senhor faz da estéril mãe de filhos. Não há impossível para Ti. Nos faz crer, Senhor, que o Senhor é o Deus vivo e verdadeiro, que age. O Senhor está vivo e não morto. O Senhor ouve a voz do Teu povo. O Senhor nos presenteia, nos abençoa como famílias. Obrigado, Senhor. Nos ajude a melhorar a comunicação, termos uma comunicação limpa, sincera. Abençoe essa área na nossa vida, em nossos lares. Nos ajude, Senhor, a ter liberdade de falar. Nos ajude a ter paz dentro de casa, em nome de Jesus. Pedimos ao Senhor também, Pai querido, nos ajude a ter um coração quebrantado e não teimoso. Nos ajude, Senhor, a ter um coração sensível, ouvir aqueles que, ó Deus, nos orienta. Não nos deixe seguir os impulsos do nosso próprio coração, mas nos ajude a ter um coração obediente. Nos ajude a crer, Senhor, que, ó Pai, o resultado da obediência é felicidade e não dor e tristeza, não culpa, não remorso, mas alegria e felicidade. Nos ajude a crer nisso, Senhor, que possamos sim desfrutar de felicidades simplesmente porque decidimos amar a Tua vontade, obedecer o Senhor, não por obrigação, mas por livre vontade. Que seja assim, Senhor. Abençoe cada família, em nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, nós queremos ouvir, nós estamos orando pelo seu Alcides. Eu queria que a Zenilda falasse alguma coisa para a igreja a respeito dele, como está.
Amém. Que bom. Graças a Deus por isso. Ontem o João mencionou alguma coisa, a Yasmin está aí, né? Mas ontem ela não estava bem, era isso? Vocês querem falar alguma coisa sobre a saúde dela? Alguma coisa que aconteceu? Não? É o quê? Sim. A gente tem percebido nas escolas também, tem acontecido, as irmãs trabalham na escola, tem acontecido, mão, boca, como que é o nome, Adriana? Você falou? Pé, mão e boca. É uma virose isso? Passou? Conjuntivite. Escola é um desafio, né? Os pais que o digam. Vamos orar pela saúde das crianças na escola. Amém? Você tem algum pedido de oração? Faça para a gente encerrar o culto e vamos orar por você. Diga, irmão. Sua mãe, né? Isso. Cirurgia de hérnia, a dona Inês, mãe do Bruno, dia 3. Mais alguém? Em tratamento? Oi? Eduardo, vamos orar por ele. Com febre. Mais alguém tem algum pedido de oração? Pelo seu Antônio, esposo da irmã Terezinha. Pode falar, irmão. Pela sua vida, saúde. Está fazendo tratamento também, né? Amém. Quem mais levantou a mão? Diga, irmã. Pela saúde da Vera. Mais alguém? Vamos orar? Fala, João. Dona Eva. Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos orar juntos? Interceder por esses pedidos que foram feitos? Só lembrando aqui, a mãe do Bruno, Dona Inês, me ajude a lembrar. O Devanir falou do Eduardo. Saúde da Yasmin. Vamos lembrar do pedido nas escolas, né, as crianças. Agora é conjuntivite. Me ajude a lembrar. O João pela Dona Eva. Seu Antônio, esposo da irmã Terezinha. Quem mais? Pela Vera e pelo irmão Milton. Ok? Você vai lembrar de alguns aí. Peça ao Senhor. Senhor, que teu Espírito Santo haja, Senhor, através da tua igreja. Ouve a oração que cada um faz, Senhor Deus. Obrigado, Senhor, pela melhora do seu Alcides. Louvado seja o teu nome. Abençoa, Senhor, sua alimentação. Nós queremos nessa noite agradecer ao Senhor. Ó Deus, por ele receber alta, está em casa. Nós sabemos como isso é importante. Te agradecemos, ó Pai. Queremos louvar o teu nome por isso. Em nome de Jesus, Senhor. Pedimos pela cirurgia da dona Inês. Esse problema nos rins, Senhor, ó Pai, ela vai fazer uma cirurgia de hérnia, e nós pedimos que a boa mão do Senhor haja sobre aquele corpo, sobre a vida dela. Se o processo for cirúrgico, sabemos que o Senhor pode curar sem isso, mas cremos no teu poder e pedimos que o Senhor conduza todas as coisas. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe a vida do seu Antônio. Nós queremos clamar pela salvação do esposo da irmã Terezinha. Em nome de Jesus, Pai, alcance aquele coração que de alguma forma ele deseja ouvir da tua palavra. Ele deseja inclinar o seu coração a ti. Ele seja quebrantado e deseje o Senhor na vida dele, Pai. Assim pedimos, ó Deus, pela Vera também. Que o Senhor haja na vida dessa amiga da irmã, ó Deus, que as suas necessidades, a sua luta e adversidade, que o Senhor alcance ela com a tua graça. Oramos pelas crianças, Senhor, em especial, ó Deus, esses que estão lutando com alguma enfermidade. Pedimos nas creches, nas escolas, no convívio, Senhor, tantas crianças, sabemos da facilidade, da proliferação de enfermidades, viroses, e pedimos a graça do Senhor, pedimos o socorro do Senhor, a bênção do Senhor sobre as crianças na nossa comunidade, não apenas aqui, mas, ó Deus, no mundo e principalmente nos países mais carentes. Ó Senhor, estende tuas mãos poderosas sobre a dona Eva, Senhor, a avó do João, esteja agindo na sua saúde. Nós oramos, ó Deus, pela saúde, oramos, ó Deus, pela restauração da sua vida.
Em nome de Jesus. Da mesma forma, irmão Milton, Pai, nós colocamos a vida dele diante do Senhor. Tu conheces o seu coração, o seu tratamento, aquilo que preocupa. Nós pedimos que o Senhor possa agir, trazendo paz, direção sobre exames, a maneira, Senhor, o tratamento que ele precisar, que a boa mão do Senhor possa agir sobre a sua vida. Senhor, abençoa os nossos irmãos, porventura algum outro nome que não foi mencionado, pedimos que o Senhor visite, atenda, responda. E ainda, Senhor, há anseios no nosso coração, às vezes questão financeira, questão de emprego, outras preocupações, outras áreas em casa que nós temos colocado diante do Senhor e pedimos, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, escute o coração, a alma e atende, ajuda na luta, no desafio de cada um. Oramos pela nossa igreja em Guararapes, que é representada aqui pelo pastor Adriano, vai celebrar mais um ano de vida. Pedimos pelo culto, pela vida dos irmãos de fora, as viagens, a proteção de todos, que seja uma noite de adoração ao Senhor nosso Deus. Oramos com gratidão, em nome de Jesus.